O medo de dizer não. Você tem medo de dizer não? Se você tem, esse vídeo é pra você. Eu vim aqui falar desse tema porque eu fiz uma enquete no meu status e 100% das pessoas disseram que tem medo de dizer não. E como isso é difícil, e olha a quantidade de pessoas que tem esse medo. É gigantesca. Eu fiquei assustada quando eu vi, porque, assim, gente, você pode falar, não, foi uma, duas, três pessoas que responderam. Não, foram várias pessoas que responderam. E todas elas falaram que tem sim medo de dizer não. E daí eu venho aqui trazer uma reflexão para vocês. Qual que é o peso do não? E o porquê que a gente tem essa dificuldade de dizer não? E eu fiquei pensando um pouco a respeito disso. E eu imaginei o seguinte, quando a gente diz não para o outro, a gente fica pensando, nossa, eu tô dizendo não pra ele, eu gosto tanto dele, eu vou dizer um não? Nossa, ele vai ficar triste, ele vai ficar chateado ou frustrado, ele vai ficar meio mal comigo. Talvez venham esses pensamentos na sua mente. E daí eu faço a seguinte pergunta para você: se você tem medo de dizer não para o outro, se o não é tão importante para você que é um frustrar para você, quando você diz sim para o outro, vê se você tá entendendo, você disse um sim para algo que você não queria dizer um sim. Então logo você diz um não para você, porque você não queria aquilo, mas fez aquilo mesmo assim. Então você tá falando não. Aqui, ó. Não importa. Então é um não para você. É uma cruzinha assim, ó. Não pode. Mas sabe o que a gente não percebe? Que quando a gente diz o sim para o outro, você está dizendo um não para você. Um não que eu digo, um não de, nossa, o que eu tô querendo dizer um não pra ele, mas assim, eu não posso dizer esse não pra ele. Então logo você diz esse não pra você, porque na verdade você quer dizer o não pra ele, então você diz um sim. Se você disse um sim pra ele, você diz um não pra você. E daí eu volto naquilo lá. Se o não representa o não agradar, desagradar o outro, ficar chateado com o outro, o que esse não pra você mesmo tá representando? Já parou pra pensar? Que você disse um não pra você, porque você não disse o não para o outro. Então você disse o sim para o outro e deixou o não pra você. E o que ele tá acarretando na sua vida? Se esse não significa todas essas coisas. Eu vim fazer essa reflexão porque às vezes a gente diz esses sims para as pessoas e a gente não percebe o mal que a gente está fazendo para nós mesmos. E é muito difícil identificar isso. Muitas pessoas elas só conseguem realmente fazer essa identificação se elas estiverem num processo de psicoterapia. Eu atendo muitos pacientes assim, que não conseguem dizer não para o outro de forma nenhuma. E vem uma série de coisas aí englobada como insegurança, por esse medo de dizer não, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. Mas não percebem o quanto você mesmo se anula e se machuca dizendo assim não. E é preciso cuidar. Tenta pensar, toda vez que você for falar esse sim para o outro, que você tá dizendo um não para você mesmo, o que ele tá gerando dentro de você? Ele tá gerando um sentimento, nossa, olha o que eu tô fazendo. E você começa a se machucar. O maior perigo de quando você começa a se machucar dessa forma é quando você passa a não sentir mais. Porque você não sentindo mais é porque você tá tendo um processo de dessensibilização, que a gente chama na psicologia. Que é você não estar sentindo mais diferença de dizer isso. E antes te machucava. Por que agora não machuca? É igual, eu vou dar um exemplo assim de tocar violão. Eu não sei quem já tocou violão alguma vez na vida, mas a primeira semana, a segunda, a terceira, a quarta vez que a gente vai tocar um violão, os nossos dedos, você não pode nem tocar na ponta do dedo que ele dói muito. E o que acontece depois de um tempo que você toca violão? Eles começam a calejar.
E isso que é a dessensibilização. Você não sente mais, você tá lá naquela corda de nylon ou até mesmo a de aço e você não sente a dor de apertar aquela corda. É um sinal que você calejou, que você se dessensibilizou com aquilo lá. E esse que é o perigo. Pra eu tocar um violão tudo bem, mas e os seus sentimentos? Você não tá sentindo mais. E o nosso corpo, ele sabe quando isso acontece. Nosso corpo sabe sim e começa a doer. E é aí que começa as psicossomáticas, que são dores de cabeça. Às vezes vem uma dor de cabeça do nada, você passa um tempão assim com dor de cabeça, dor no estômago. Tem muitos pacientes que falam que sente como se fosse um morcego dentro do peito, que parece que tá sufocando o peito. E a pessoa começa a sentir insônia, várias coisas desse tipo. A melhor coisa a se fazer é sim um processo de psicoterapia, porque vai ajudar você voltar a reconhecer essas coisas que estão acontecendo com você e você vai entender o porquê que você tá dessa forma. Mas você precisa estar disposto a isso. Mas o primeiro passo é: você disse sim para o outro. Qual é o não que você tá dizendo para você? Pensa nisso e isso vai sim mudar muita coisa na sua vida se você fizer esse processo, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, comenta, curte, compartilha, porque pode ajudar sim outras pessoas, tá bom, gente? Pode sim ajudar um amigo ou uma amiga que talvez também esteja passando por isso de não conseguir dizer não. Eu aposto que vocês conhecem pessoas assim. Então, se vocês conhecem, compartilhe assim que pode ajudá-los também, tá bom? Um beijo.